essa informação aqui que eu quero trazer. Falar do Fortaleza. Vamos iniciar falando do Fortaleza. Deixa eu ampliar a tela aqui para mim, senão eu não enxergo. Pronto. Fute Cearense traz a informação. Leão interessado. Eu vou expor minha opinião em relação a isso. Tanto para a parte do Fortaleza quanto para a parte do esporte. E o torcedor que tiver aí, me diga o que é que você acha da saída, da permanência ou desse jogador no Barleta. Para quem já me conhece, que me vê aqui, fazendo um live aqui, ou participando lá com o Beto ou com o Draito Madeira, sabe o que eu penso do Barleta. Eu gosto muito do futebol do Barleta, né? Mas aqui não tem, aqui é futebol sem clubismo, né? Eu gosto e torço pela evolução de todos os clubes do Nordeste. Então, eu não vou ficar em cima do muro em relação ao Barleta, em relação a ele ir para Fortaleza e ficar no esporte. Eu vou expor minha opinião em relação ele taticamente indo para o Fortaleza e ficando no esporte. Nós vamos ver o que a matéria aqui do Fute Cearense traz, mas eu quero também ouvir você no chat aí. O que é que você acha dessa ida do Barleta para o Fortaleza? Você sendo Barleta, você ficaria no esporte? Né? E ele deu uma declaração ali que ficou parece que ele falou que ficou quem queria ficar ou quem queria ficar para ajudar o esporte. Mas vamos ver, né? Vamos ler aqui o que tem aqui o Fute Cearense, que a matéria, a apuração foi do Diário do Nordeste. Em busca de reforços para o setor ofensivo da equipe comandada por Thiago Carpini, o atacante Christian Barleta segue no radar do Fortaleza para a disputa da atual temporada. Segundo a apuração do Diário do Nordeste, o tricolor de aço aguarda a resolução de pendências financeiras do atleta junto ao esporte para iniciar as negociações. No entanto, a diretoria do Fortaleza vê com urgência a necessidade de reforçar o ataque e avalia as opções disponíveis no mercado. Sinceramente, agora existem débitos, sim, do esporte com Barleta. Não só com Barleta, com outros jogadores também. Até o Hereda agora entrou na justiça. Isso aí é notório. E também é notório que a atual diretoria, o próprio Roger falou, a atual diretoria, ela está focada em pagar tudo que deve. Em negociar, em pagar. Já está saindo no Sérgio Oliveira. Eu acho que eu botei aqui, não sei. Mas está saindo no Sérgio Oliveira. Então ela está focada em pagar. O Barleta faz uma partidaça. No último jogo foi 5-0, não foi, gente? Foi. Faz uma partidaça junto com o Gustavo Maia, né? Com ali o Pedro Martins jogou bem também, o Aju, o Filipinho, né? Então ele faz uma partida boa, o Barleta. O Barleta que eu sempre gostei, né? Revivendo os velhos tempos. É injusto você pegar o time do esporte do ano passado e dizer Barleta não jogou nada. Ninguém jogou nada. Time totalmente destruído. Agora, vamos focar na situação do Barleta aí pro Fortaleza. Pro Fortaleza seria ótimo. Por quê? Moisés, jogador do lado de campo, não vive um bom momento. O Iago Pikachu foi embora. Né? Ele está jogando ali com o Crispim, que não é bem esse ponta que vai dar essa velocidade. Você tem um Prior no banco ali. Aqui quem jogou ontem, ó. Kaique e Lucas Emanuel não são jogadores de área. Eu vou falar dessa escalação, eu vou falar do Tomás Rocco daqui a pouco. São jogadores de área. O Kaique saiu mais um pouco, o Lucas Emanuel ficou um pouco mais dentro da área, né? E dando liberdade ali o Tomás Rocco, o Rodrigo, o Ronald chegando, o Prior, beleza. Mas não tem jogador de beirada e precisa muito desse jogador de beirada o Fortaleza. E enxerga no Barleta a oportunidade de mercado. Por quê? Eu acredito, não sei se essa é a verdade, mas por que esse interesse em Barleta? Por que esse primeiro interesse? Porque tem muitos jogadores saindo do esporte de graça. Essa é a triste realidade. É a triste realidade. Então, empresário, gente que vive de negociação, né, procura uma oportunidade de mercado para gastar menos. A realidade é essa. O que é que eu posso encontrar bom e barato e de graça? Viro em Barleta. Agora, eu Fortaleza, iria atrás do Barleta.
Seria ótimo, provavelmente seria titular do Fortaleza, porque o Fortaleza está com essa carência de jogador de lado de campo. Mas como o Barleta já está temporada ali no esporte, já está com moradia lá, família lá, todo mundo já lá, tranquilo. Paga o cara, meu irmão, o que deve. Mantém o contrato do cara e para tirar o cara, tem que pagar a multa. André, você tá falando, mas é fácil falar se não tiver dinheiro. Ô, brother, se não tiver dinheiro, vai ter que arrumar. Vai ter que conversar. Vai ter que... E eles estão cumprindo. A galera lá, o Roger falou, ele não mentiu. A galera pagou agora o vencimento antes da data. Não vou dizer aqui, a Fortaleza está se aproveitando. Não, Fortaleza está fazendo o que qualquer outro faria. Opa, tem um débito lá, ele se resolve lá, rescinde o contrato e vem de graça para cá. Tá errado? Não. Não tá. Traria o Barleta também, no caso do Fortaleza, mas eu voltando pro esporte. Brother, fecha com o cara, pô. O cara tá bem, o cara tá entendeu a priori, ele entendeu o que o Roger quer. Essa movimentação que ele traz lá na frente, beleza. Então, eu agora, a diretoria, surgiu esse interesse que não é da agora, né? Veio agora, essa reportagem veio agora, mas já tinha o interesse do Fortaleza antes no Barleta. Adormeceu um pouco, mas voltou à tona. Vamos aguardar. Aí o Fortaleza jogou ontem contra o Horizonte com um time totalmente alternativo. O Luan Freitas, que acabou de chegar, o Kusevich, talvez seja negociado. Né? O Lucas Gasal, recentemente contratado junto com o Atlético Goianiense. O Ronald, que também estava lá no Atlético Goianiense, mas pertence ao Grêmio, se não me engano. O Rodrigo, que fez o gol, um bonito gol, jogou. Luca Prior, eu gosto muito do futebol desse menino. Esse cara aqui, o Tomás Rocco, que o Luca coloca uma observação sobre ele aqui, e eu vou ler daqui a pouco. O Cauã, o Lucas Emanuel Base e o Kaique, que foi emprestado do Botafogo, foi indicação aí do Renato Paiva. Time totalmente alternativo. Não é esse time do Fortaleza. Mas foi o que ganhou ontem, ganhou com um gol de preso ali do Rodrigo. E o Lucas traz essa informação aqui, ó. Qualquer lista que fale de jogadores que subam do sub-20 para o profissional, não pode faltar nunca Thomas Rocco. No sub-20, marcou 6 gols e deu 4 assistências em 35 jogos, participando de um gol a cada 233 minutos. Top 3 de participação de gols na temporada da categoria. Jogou muito ali pelo lado direito esse menino. Sai das mãos dele, nem dos pés, né? Apesar de ele ser menorzinho, assim, de baixa estatura, ele tem uma força no braço, meteu um latereio ali dentro da área. Fez no rebote ali, o Rodrigo segue chutando, faz um belo gol, 1-0, tranquilo. Fortaleza segue ali sem ter a sua baliza vazada. Né? Eu acho até que está em uma evolução maior do que a do Ceará nesse momento. Talvez pela manutenção de algumas peças. O Thiago Carpini chegou a falar de não querer, né, de pedir, na verdade, para que os jogadores continuem no time, mas isso não cabe, cabe a ele assim, de pedir. Agora tem que ver tudo em relação a salário, né, velho? Em relação a custo, né? A que custo esses jogadores irão ficar no Fortaleza? Então, é fácil pedir, difícil é conseguir manter essa galera aí. Eu falo, já foi o Pochettino, já foi o Matheus Pereira, o João Ricardo tá indo pro Corinthians, né? Quem mais? Eros Mancuso tem proposta, o Adam Bareiro, o Davidson tá rescindindo o contrato por agora. Acho que eu trouxe aqui até a matéria. Tá rescindindo. Então tem muita gente saindo do Fortaleza, mas tem muita gente que parece que vai ficar. Pelo time que eu vi ontem. Foi um jogo bem morno, um jogo bem
tranquilo, um time totalmente alternativo. A falta de entrosamento, né, atrapalhou um pouco, mas venceu, seguiu sem tomar gol aí, sem ter sua baliza vazada. Então fica aí. O Lucas Prior, eu já gosto muito do futebol do Lucas Prior, né, mas o Thomas Rocco pode ajudar muito o Fortaleza nessa reta final. Tem características parecidas com a do Mailton. Como jogou com 3 zagueiros, né, que seria ótimo esses 3 zagueiros com o Mailton jogando, né, o Thomas Rocco que tem essa ofensividade pelo lado do campo, jogando com 3 zagueiros também seria bom. Então você tem ali pelo lado do campo o Mailton e o Thomas Rocco com características parecidas, né? Tanto que tem aí o Lucas atrás dessa informação, são 6 gols e 4 assistências em 35 jogos do garoto Thomas Rocco. E o que eu falei do Davidson é isso aqui, ó. Davidson aceita acordo para rescindir com o Fortaleza e deve deixar o clube nos próximos dias. Fortaleza desembolsou 7 milhões para contratar. Aí está o erro. O problema está aí. 7 milhões de Davidson, 9 milhões de Emmanuel Martinez, que foi por Vitória de graça. Tem umas coisas que... Agora, eu vou... É diferente quando eu falo do Carlos Alberto e do Matheus Alexandre. Nesse caso é diferente. Eu entro naquela vibe, gente, naquela situação de um investimento que você espera a resposta, mas não tem. Existiu o erro, existiu. Talvez eu não pagaria 7 milhões para trazer um jogador de 34 anos. Né? Mas, quem não queria Davidson no seu time? Quem tiver no chat aí, por favor, deixa o like e compartilha a live também para ajudar o irmãozinho. Não traria Davidson para o seu time? Eu traria tranquilamente. Agora, o erro foi os valores absurdos. Segundo se lê, 900, 800 mil salário de Davidson, pô. Se você pegar os 7 milhões que foi pago, mais um ano de Davidson, eu não vou nem contar. Eu vou botar 800 mil, que é menor, né? Vou botar 800. 800 vezes 12 dá 9 milhões e 600, ok? 9 milhões e 600. 13º, 9 milhões e 600. 13º, 10 milhões e 400. Ok? Não estou contando luva, não estou contando nada. 10 milhões e 400 com 13º. Mais os 7 milhões que foi gasto. 17 milhões e 400. Mais do que está sendo pago esse ano. Então, já está saindo aí 20 milhões por baixo. 20 milhões com a contratação do Davidson. Quem a gente fala, custou só 7. E não paga salário, não é? E não paga bicho. E não paga premiação. 13º, férias e caralho de asa 4 aí. Então, existia um erro. Era uma contratação que poderia ser uma contratação, como foi a do Davi Luiz, de graça. Só para pagar salário. Mas teve que desembolsar ainda 7 milhões. Foi insano. E eu acho que se é o papelinho que está na época, não faria uma contratação dessa. Aí a gente vai para o Martinez. Outro jogador que eu contrataria. Um meia que pode jogar de volante, que já se apresentou ao Vitória. 9 milhões foram gastos. Eu faria um investimento em Martinez também. Mas não deu certo. E sai de graça do clube. Então, só aí, velho, você vai ter um prejuízo aí. Eu vou botar só do que foi pago em transferência, de 16 milhões. Em 2 jogadores que vão sair de graça do clube. E você ainda vai ter que negociar, porque tem contrato, acho que até 2027, o Davidson.